tarde a todos. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Juliana, Pedro, Ana, Gabriela, Maria Gabriela, Raíssa, Andréa, Bruna. Como vão todos? Desculpem o atraso, eu estava em trânsito. Bom, todos já me conhecem, mas eu preciso me reapresentar para aqueles que estão chegando hoje. Então, eu sou a doutora Juliana, speaker Botocenter, já estou na empresa há cerca de 5 anos, tá? Desenvolvedora de da maioria dos protocolos da Botocenter Brasil, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os preenchedores, né? Suco nasogeniano, labial e protocolo malar, mas quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito de outros protocolos, vocês podem estar trazendo para a gente aqui, enriquecendo este nosso treinamento. Olha, foi postado lá no Bota Connect, né, através do Fernando, também no Marcha Injetores, as novas diretrizes da Bota Center nos treinamentos. Então, a gente precisa que vocês estejam com as câmeras abertas. A gente não pode mais permitir que os doutores estejam com câmeras fechadas. Hoje, o Fernando não está aqui, excepcionalmente, porque tem a missa hoje do pai dele, né, que faz um ano de falecimento. Mas eu estou falando isso porque isso aí já é algo que foi verificado e acordado, tá certo? Toda a equipe, então a gente só permite agora injetores com a câmera aberta, tá certo? Quem estiver com a câmera fechada, isso aqui está sendo gravado, vai ser verificado pela equipe técnica. Aí vão receber um questionáriozinho para responder, tá? Vai ser assim. E a gente tem tido alguns prejuízos por conta de alguns injetores que vêm para o treinamento, ligam, mas não estão presentes de verdade no treinamento, tá bom? Então, logicamente que aqueles que já participaram, tem muita gente que vem para cá que já participou, que já sabe, e vem de novo só para estar ouvindo, para estar compartilhando alguma coisa, e aí tudo bem. Deixa eu tentar carregar aqui o computador. Pronto. Mas aqueles que estão aqui pela primeira vez, a gente realmente exige que, para que esse treinamento seja validado, para que o profissional possa entrar na empresa, né, para trabalhar, precisa estar com a câmera aberta, tá bom? Bom, é isso. Eu queria que alguém me informasse se estão vendo os slides. É possível? Está aparecendo para vocês os slides do treinamento? Sim, perfeito. Eu vou sair dessa tela e vou me ater aqui aos slides, tá bom? Quem quiser abrir o microfone para perguntar qualquer coisa, pode fazer, não é um, tá certo? Vamos lá. Só um minuto, gente. Bom, gente, então é isso, vamos lá. Nós estamos realizando preenchimentos já há mais de um ano, né? Eu acho que já tem uns 2 anos que a gente começou, né? Historicamente, a Botocenter Brasil, ela começou com Botox, né? Eu acredito que ninguém no Brasil fez tanto Botox como a gente e deu tão certo que nós fomos abrindo o nosso cardápio e aí a gente começou a fazer preenchimento. Então, hoje a gente faz a maioria dos preenchimentos, né? A gente faz preenchimento de mento, de lábio, suco nasogeniano, protocolo de sustentação malar, né? Ângulo de mandíbula, então a gente faz muita coisa. E tem algumas coisas que são mais complexas que a gente não faz, como preenchimento de nariz e preenchimento de têmporas, tá? Nem de olheiras.
certo? Mas todos os outros a gente faz e a gente vai passar um pouquinho para vocês quais são as nossas diretrizes para que sejam realizados de forma segura. Então, hoje a gente vai trazer aqui para vocês o protocolo KISS, protocolo SMG e o protocolo MALAR. Não vamos fazer de novo olheiras, rinomodração e têmporas, por quê? Porque são formatos de preenchimentos, de procedimentos que são mais complexos para replicação em várias lojas. É algo que seria também mais complexo, treinamento, e é algo que exige muita experiência e bom senso, tá? Então, a gente sempre pensando no bem-estar do paciente, na saúde em primeiro lugar, excluímos esses procedimentos que geralmente causam as complicações maiores. Porque, novamente, riscos maiores, né, a padronização mínima é menos aplicável, a venda também é mais complexa, a previsibilidade também é mais complexa e a gente vai ter dificuldade em escalar esses procedimentos, tá? É uma pergunta que todo mundo fala, doutora, mas quantos ml eu posso usar nessas regiões que são possíveis, né, por sessão? Como é que a gente faz? Olha, mesmo sabendo que os pacientes são únicos, né? Dentro do PEC Botocenter, a gente precisa ter quantidades estabelecidas. Então, vocês vão ver aqui que eu vou dizer assim: olha, para lábio é permitido 1 ml por vez, tá? Mas o lábio do paciente é muito fino, ele quer um lábio maior e eu quero fazer 2 ml. Não, não vai ser possível. A gente faz 1 ml com 21 dias, se esse lábio estiver totalmente cicatrizado, e você, doutor, também confirmar que este paciente precisa de mais 1 ml, aí sim é a hora exata da gente fazer isso, tá bom? Então, a gente não faz 2 ml de primeira, por quê? Porque torna o procedimento mais complexo, é o procedimento mais desafiador, né? Às vezes, a gente está colocando o preenchimento ali e o tecido nem consegue comportar esse preenchedor todo. Então, começa a haver a expulsão desse preenchimento, entre outras coisas, tá? Compressão de vasos. Então, a gente prefere fazer aquela quantidade que a gente indica e depois a gente pode fazer novamente, sempre explicando ao paciente o quê? Olha, pode ser que a gente precise fazer mais uma sessão. Sempre explico isso, tanto no lábio quanto nas outras regiões, que eu vou explicar também as quantidades, tá bom? Bom, aí a gente fez aqui só uma classificação, né? A gente tem no mercado muitas opções de géis preenchedores muito bons, né? Então, a gente tem Galderma, né, com Restylane, que é o que a gente trabalha de escolha. A gente tem a Allergan com Juvederm, Nova Farma com Renova e por aí vai, tá? Já trabalhamos também com Saifa, hoje não mais, mas hoje a gente trabalha, os géis escolhidos são os géis da Restylane, eu vou mostrar quais são. A gente também trabalha com Neuramis. Então, dentro da Restylane, a gente vai ter o gel da linha Nacha, que é um gel que possui uma firmeza maior, uma capacidade superior de lifting, porque projeta mais os tecidos, né? Então, para um paciente que tem uma cobertura tecidual melhor, a gente vai escolher esse gel, tá? E para determinadas áreas, tá? Como, por exemplo, o Malar, que a gente vai usar o lift da Restylane. E a gente tem a linha Obti, que é um gel mais leve, com a capacidade de integração com os tecidos maior. É indicado para o tratamento de áreas dinâmicas, como, por exemplo, o lábio, né? Porque ele mimetiza os tecidos, tá? E ele também volumiza mais. Então, a gente não pode confundir jamais volumização com capacidade de projeção. É diferente, tá? Então, quando eu coloco um gel que ele se integra aos tecidos, ele volumiza, porque ele infla, porque ele se enche de água, tá? Isso é uma coisa. Mas quando eu coloco um gel que ele tem uma dureza maior, e aí ele projeta aquela região, né? Isso não quer dizer volumização. Então, é para outra região. Então, a gente não faz substituições na Botocenter, né? Como, por exemplo, eu quero
proporcionar um volume maior para o meu paciente. Eu acho que o Kiss sai mais rápido, então eu quero colocar o Restylane, que eu uso no bigode chinês. E pode, a gente não faz isso, tá certo? Por quê? Porque às vezes que foram feitas, a gente teve intercorrências, né? Alguns nódulos que apareceram, uma boca que ficou com aparência mais pesada, tá? E nem dura mais, tá? Cientificamente nem dura mais, tá certo? Na verdade, o Kiss, ele termina durando mais, porque ele se integra mais nos tecidos do que o outro, tá bom? Porque o outro é mais duro, então ele se quebra mais, então ele é mais rapidamente absorvido, tá certo? Então a gente usa o gel, o Kiss para lábio, tá bom? E o Restylane, a gente usa o clássico para bigode chinês e o Lift para o protocolo malai e os outros protocolos de regiões que precisam de uma projeção maior, como, por exemplo, o ângulo de mandíbula, mento e por aí vai, tá? Mais um apanhado de vários preenchedores que a gente tem no mercado, da Renova, por exemplo, o Saifa, que a gente não vai trabalhar, Juvederme, que a gente não vai trabalhar, e dentre tantos preenchedores, a gente escolhe o Restylane para protocolo SNG, o clássico, e o Neuramis, quando tem na clínica o DIP, pode usar também para o SNG, que é o suco nasogeniano, né, o bigode chinês, e a gente escolhe o Kiss para a região de lábios ou o Neuramis lidocaína, tá? Aqui ele está nessa caixinha prata, porque é a caixinha original, mas ele hoje está vindo na caixinha bege, certo? Dentro da unidade existem os materiais acessórios que são obrigatórios, tá bom? Então, a gente tem a hialuronidase sempre. Então, sempre que tiver preenchimento, tem que ter hialuronidase. Na ausência da hialuronidase, não pode se fazer preenchimento. Porque se eu tiver uma complicação ali imediata, como é que eu vou resolver esse paciente? Então, faz parte da rotina diária do injetor, do doutor, verificar esses materiais disponíveis, tá? A gente vai ter também anestésico injetável avulso, né? Como os tubetes, lidocaína, a gente vai ter seringas, agulhas inclusas do preenchedor, as cânulas, carpula descartável, tudo aquilo que vocês vão precisar, né? E a gente tem aqui a hialuronidase, que pode ser da Biometil, como pode ser também de outras marcas, tá certo? E aí, como é que a gente vai verificar essa hialuronidase? Primeiro, estoque e validade, né? E aí a gente tem um POP para utilização, né? Vide o treinamento de intercorrências que vai acontecer daqui a 2 semanas, eu acredito. Então, como é que a gente vai fazer essa diluição da hialuronidase? É muito simples, tá? A gente pega o número, né, de UTR que vem, por exemplo, 2.000, e a gente dilui no dobro. Então, se tem 2.000, a gente dilui em 4 ml. Se tem 1.500, a gente dilui no dobro, que é 3 ml, sempre o dobro dessa quantidade que a gente não fala unidade, mas como a gente vai aplicar, né, com a seringa de insulina, a gente pode fazer esse trocadilho e falar em unidade, mas na verdade a medida da hialuronidase é UTR, tá certo? Então, sempre o dobro do que vem escrito lá na caixa. Ok, aí a gente vai ter aqui mostrando para vocês, ilustrando, né? A lidocaína que vem naquelas ampolas pura, né? Quando é que eu vou usar essa lidocaína? Geralmente para aplicação de Sculptra ou quando o paciente vem para a gente e já vem dizendo que tem alergia aos vasoconstrictores. Geralmente quando o paciente ele refere alergia a o sal anestésico, não é o sal anestésico, tá certo? É o componente vasoconstrictor que ele tem alergia, tá? Então, quando a gente precisa fazer, a gente pode optar por fazer uma anestesia, logicamente, retirando de forma estéril desses tubos, que são tubos de várias aplicações, são frascos multidose, né? A gente retira e a gente faz a anestesia com uma seringa comum acoplada com aquela agulhinha fininha amarela, tá certo? A gente pode fazer isso quando necessário, tá? Quando não é necessário, a gente vai fazer botão anestésico com a lidocaína com vaso mesmo, né? Aspirando lá de dentro daquele tubetezinho, fazendo os botões e
ou fazer os bloqueios anestésicos que o cirurgião dentista já faz com a Jet Clean, que é a carpulho descartável, tá certo? E com os tubetes anestésicos. Mais um apanhado das agulhas, né, que a gente tem de vários gauges, mas a gente vai trabalhar com aquelas agulhas específicas que vêm dentro da própria caixa do preenchedor e também com cânulas, tá? E aqui estão as cânulas eleitas, a de 22 gauges e 25 gauges, né? E aí vocês podem escolher qual vai ser a melhor opção para vocês. De novo, né, as cânulas que são eleitas. Bem, e qual é o discurso comercial que a gente deve ter com esse cliente, né? Isso é muito importante. É a partir do discurso comercial que a gente vai fazer, que a gente vai ter um sucesso ou não também do procedimento, tá? Então, primeiro que esse paciente precisa entender que você está seguro, né? Que você é um doutor que estudou bem para isso e ali o detentor de conhecimento é você, não é o paciente. O paciente ele chega cheio de expectativas. E nós temos que ter o cuidado de identificar essas expectativas para poder fazer um alinhamento, né? O que é que o paciente quer, o que é que eu tenho para oferecer, tá? Eu não tenho, nem sempre eu vou ter para oferecer o que o paciente quer, porque o paciente às vezes chega para a gente com ideias mirabolantes e o pior de tudo, a ideia é mirabolante e o dinheiro é pouco. Então, aí a conta não fecha, né? Então, a gente precisa fazer um planejamento para esse paciente coerente com o que ele precisa, tá bom? Independente se ele tem dinheiro ou não para pagar. O planejamento é um planejamento, né? E aí a gente começa a falar para o paciente o que é que você acha que deveria fazer primeiro. Às vezes o paciente ele não vai poder fazer todo aquele planejamento para ele, mas ele precisa entender que o planejamento dele para atingir determinada expectativa, né, determinado ponto da estética, é aquele que você traçou, tá? E aí a gente vai fazendo aos poucos. Vamos começar com Botox, reestruturando o terço médio, e depois a gente vai descendo para o bigode chinês e lábio, e por aí vai, tá certo? Dando opções para que o paciente possa realizar os procedimentos sempre, tá? Com muito bom senso, né? A gente quer vender, nós vivemos da venda, mas a gente precisa ter bom senso, tá? A gente precisa alinhar com o nosso paciente para que ele perceba que ele precisa de uma jornada de tratamento, e não apenas de um tratamento, tá? E aí ele vai fazendo aquilo dali, aos poucos vai melhorando, e a gente vai chegando no resultado que é possível, tá certo? Então, sempre verificar as expectativas do paciente, tá? Saber dizer o não quando necessário também, tá? Explicar que os resultados são individualizados, isso é muito importante, cada paciente é único, a necessidade e as quantidades utilizadas também, tá? E complementação de tratamento não significa retoque, né? Então, sempre explicar, vou fazer um mento com 1 ml, ok. O paciente retornou, olha, a gente precisa fazer mais. Não está contente do que você precisa, precisa entender que ele não pagou pelo mais, ele pagou aquele ml e que esse complemento vai ser pago novamente, tá? Sempre dizer, olha, a gente vai começar com esta quantidade, vai melhorar, mas não é suficiente. Pode ser que a gente precise fazer mais. Por quê? Porque não existe essa medida exata. Eu vou olhar para o paciente, vou palpar, vou identificar o tratamento, o planejamento, mas a quantidade é mais difícil. A gente vai acertando a quantidade de acordo com a inserção do produto. Então, às vezes eu coloco 1 ml para o queixo, mas na verdade 2 ml seria o ideal. E eu só vou perceber isso quando eu começar a tratar meu paciente, ou até no retorno, né? Que faz o edema, quando volta ele já cicatrizou mais, e aí eu olho e digo, olha, tá muito bom, mas precisa de mais 1 ml para ficar melhor. O que é que você acha? E aí você começa a alinhar, tá bom? Sempre falar a respeito da duração, né? Que essa duração também é individualizada, né? Pode durar
6 meses, 9 meses, né? Até 12. Tem paciente que diz assim, olha, eu fiz um preenchimento, durou 2 anos, né? Vejam como a coisa pode se diferir de paciente para paciente. Isso vai muito de acordo com o organismo, estilo de vida, né? Inflamação, o organismo inflamado, ele absorve mais o preenchimento. Isso é muito importante. E outra coisa muito importante, tá? Às vezes o injetor faz, olha, eu estou trabalhando com tal gel e eu faço, e os pacientes estão voltando e dizendo que não está durando. Vejam bem, eu trabalho com os géis que vocês trabalham, né? Muita gente trabalha com os mesmos géis e não tem problema nenhum. Então, por que é que você, um injetor, está trabalhando no lábio e está tendo problema? Quando a gente puxa as fotos, a gente começa a perceber que é um tipo de aplicação muito traumática, que sangrou muito, que a pessoa ficou muito roxa. Então, se eu causo muito trauma na adaptação, então eu posso esperar sim que junto com esse sangue que vai ser reabsorvido, uma boa parte do ácido hialurônico também vai ser, tá certo? Então, toda vez que o paciente está muito inflamado, eu tenho maior consumo do ácido hialurônico, tá certo? Eu tenho um resultado pior, tá? Isso é muito importante. Bom, como é que a gente vai fazer o procedimento? Logicamente que a gente começa com a inspeção do paciente, né? Termo assinado, as perguntas muito importantes a respeito de alergias e doenças pré-existentes. E aí a gente começa a fazer a antissepsia, fotografia e anestesia do paciente, de acordo com o que ele vai fazer. Ele vai fazer lábio, eu preciso fazer o bloqueio do paciente. Ele vai fazer só bigode chinês, eu não preciso de bloqueio para o paciente, eu posso fazer só os botões anestésicos e fazer. Ele vai fazer o protocolo malar, vai, então eu posso fazer botões anestésicos. Ele vai fazer tudo, eu bloqueio e faço botões anestésicos, tá? Então é dessa forma. Geralmente eu anestesio o paciente, subo para o botox, dou um tempo, é o tempo que quando eu desço para fazer os preenchimentos, meu paciente já está completamente anestesiado e eu não perco tempo nenhum. Tá? Mas tudo com marcação feita, tudo fotografado antes pós-imediato e quando ele vem com 21 dias, para poder a gente realmente ter o respaldo jurídico, isso é muito importante para vocês também, tá? Quando não fazer os procedimentos no paciente? Quando tem inflamação, infecção no local, no rosto ou sistêmica, paciente veio com pneumonia, como foi perguntado essa semana, se recuperando. Não é momento de fazer estética nesse paciente. Ah, mas eu vou perder a venda? Vai perder a venda, né? A gente tem normas para serem seguidas. Em primeiro lugar, é a saúde do paciente, depois vem a venda, tá certo? Então, a gente pode muito bem vender e esperar ele ficar bem, tá? Uso de imunossupressores, né, de forma contínua, pulsoterapia com corticoide. A gente não vai fazer o procedimento nesse paciente. Antecedentes de crise de herpes labial, mesmo antigo, a gente não faz preenchimento de lábio nesse paciente, tá? Só o de lábio. Doenças autoimunes, mesmo controladas, a gente tende a não fazer, tá? Uso prévio de PMMA naquela região. A gente não vai fazer, a gente isola aquela região e faz outras regiões, certo? Gestantes e lactantes também não fazemos nada. O uso de anticoagulante, os distúrbios de coagulação, a gente também não faz. A gente precisa que esse paciente vá para o médico vai suspender, o médico suspende, manda uma cartinha para a gente fica com esse documento, a gente faz a aplicação, depois ele volta para o médico volta com a medicação do paciente, tá? Procedimentos prévios, o paciente veio de outro procedimento, não gostou e quer complementar na botocenda. Infelizmente, a gente nem vai remover, nem a gente vai continuar a fazer o tratamento, tá? Só depois, pelo menos de 21 dias. A gente pode fazer, se tiver tudo certinho, cicatrizado, aí a gente faz. Por quê? Porque quem coloca a mão por último é o responsável, tá? Quadros alérgicos intensos, a medicações ou contato tópico. Alerta para esses pacientes, reação de hipersensibilidade tipo 1, né? Muito cuidado. Paciente muito alérgico, ele pode chocar na sua cadeira, tá bom? Então, isso é uma situação difícil, a gente nunca passou, espero que a gente nunca passe, tá? Menores de 18 anos podem realizar, porém, tem que ter a presença ou assinatura dos pais ou responsável legal.
E doenças crônicas descompensadas, né, a gente também não vai mexer nesse paciente. Antes da aplicação, a gente precisa verificar se existe o produto ali, aquele produto que a gente vai trabalhar, né? Eh, o descarte do material, né? Depois que a gente fez, sobrou, guarda, não, joga fora, né? Os cuidados pré-aplicação, verificar a validade do produto, né? Inclusive fotografar isso também é muito importante. O termo, olhar para o termo, fazer a inspeção do paciente, tudo isso, né? A limpeza da face do paciente, da região, tudo isso é muito importante. E as fotos, pré-marcação, e anestesia, né? Tudo isso são os cuidados do preparo. Como é que são as fotos que a gente vai tirar do paciente? Essas fotos são muito importantes, tá? Então, a gente vai tirar 7 fotos do paciente. A primeira, de frente, estático, parado. A segunda, de frente sorrindo. A terceira vai ser a visão 3/4, né? Que é o paciente virado. E aí, a gente, como ela está aqui na foto, a gente vai tirar essa foto de um lado e do outro. Foto totalmente lateral direita e esquerda. E a foto do produto com a referência, que é a validade, tá? Aquela tagzinha que vem, tá bom? Ou o próprio tubo de toxina. Bom, a aplicação do protocolo KISS, né? O pré-procedimento vai da demaquilação, asepsia, antisepsia, as fotos, tá? A marcação com lápis branco, a anestesia, né? O material já vai estar todo disposto ali, né? E a gente começa a fazer as retroinjeções ou pontos em bolos, né? Sempre verificando a aspiração, o volume por sessão é sempre 1 ml, tá bom? E a moldagem do produto após inserido, né? Só a acomodação e o retorno entre 21 a 30 dias. Tudo isso é importante. Aqui a gente tem um lábio, enfim, retirado da internet, com certeza, um lábio perfeito, só para a gente mostrar para vocês as estruturas, né? Filtro, arco de cupido, tubérculos, né? Comissura, contorno, corpo de lábio, tá? Então, a gente tem que entender que tudo isso é região labial e perilabial, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre aqui dentro, ó, na região de vermelho, tá? A gente tem vermelho seco e vermelho úmido, tá? Então, tendo cuidado para não extravasar para a parte branca, muito cuidado quando for fazer a parte de contorno, né? Geralmente, quem precisa de contorno é paciente mais velho, que tem os códigos de barras. Tirando isso, não precisa fazer contorno geralmente, né? Tá aqui de novo a mesma coisa. Então, sempre a gente precisa pensar em mimetizar as estruturas e melhorar a hidratação, contorno, corrigir falhas, né? E jamais utilizar preenchimentos inespecíficos para a região de lábio, né? Quando a gente fala de lábio, não é tão simples. Pode parecer simples um preenchimento de lábio, mas a gente vai a vários tipos de técnicas e vários tipos de lábios, tá? Por exemplo, o meu lábio é um lábio extremamente complexo para preencher, tá? Eu não consigo preencher o meu lábio. Por que, doutora, que você não consegue? Porque eu tenho um tubérculo central aqui, ó, um lábio que é classificado lábio em gaivota, certo? Então, existe uma tendência de migração do preenchedor para esta bolsinha que é natural, tá? Então, toda vez que eu tento fazer o preenchedor, ele simplesmente começa a ser empurrado pela ação natural da musculatura e ele termina vindo para cá e eu preciso tirar esse preenchedor. Tá? Então, a gente precisa ter cuidado para trabalhar com o paciente, para verificar a estrutura que pode ou não ser aumentada, volumizada, tá certo? Então, essa inspeção é muito importante. Então, eu sempre vou começar eh, resolvendo questões do lábio do paciente, falhas, né? Tem regiões de reentrâncias, aquela região está sendo reabsorvida, está atrofiada, eu vou começar a ajustar por aí. Depois eu vou me preocupar em dar uma beleza maior a esse lábio. Depois que eu conserto, aí sim eu começo a hidratar, eu começo a pensar em beleza, tá? É por isso que às vezes a gente precisa de 2 sessões com o paciente. As áreas de vascularização, a gente tem aqui, né? Veias e artérias,
que são importantes, que vocês conhecem, né? Como artéria facial, labial superior, inferior, tá? Nasal, todas essas estruturas que geralmente estão mais profundas, e que a gente precisa ter um cuidado, né? Sempre aspirando a região para evitar problemas de oclusão vascular e compressão. Na anestesia, a gente vai fazer como de costume na odontologia, né? Então, eu geralmente uso 2,5 tubetes. Para mim, é suficiente para anestesiar completamente meu paciente, tá? Então, eu gosto de começar pelo infraorbitário, depois eu desço para o mentoniano, depois disso eu faço 2 inserções aqui no incisivo lateral, e eu vou usar ele bem pouquinho, metade de um tubete eu já consigo fazer, ainda sobra meio, tá? Eu não faço modíolo, tá certo? Para mim não é necessário, eu faço só isso, eu já resolvo meu paciente completamente. Então, tá aqui o tubete, eu uso 2,5, tá? Mas até 4 pode fazer, né? A gente geralmente, eu uso 2,5 e a metade que sobra eu vou fazendo os pontinhos dos botões anestésicos do malar, de onde eu precisar, certo? E aqui a gente vai pensar nas técnicas que a gente vai realizar para fazer o lábio. Ah, Juliana, a quantidade a gente sabe que é 1 ml, mas por região a gente não sabe, porque cada lábio é um lábio. Eu não tenho como dizer, olha, a gente vai usar meio ml no superior e meio no inferior. E se o paciente não precisar de fazer preenchimento no inferior? Eu só preciso corrigir o superior. Então, a gente não tem como dizer, 0,2 em tal região. Não existe isso, tá certo? Então, a gente tem que atentar para mimetizar as estruturas e melhorar estruturas atrofiadas ou que inexistentes, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar no contorno, a gente tem que atentar para a área vermelha, né? O gel não deve extravasar para a área branca, porque fica artificial e pesado. Nem todo lábio vai precisar desse contorno, né? Como eu já falei, tá? O procedimento em corpo de lábio, ele já leva a um preenchimento e evidenciação do contorno, tá bom? Então, a gente pode fazer várias técnicas, tá? Eu trabalho com a técnica de agulha, que é a Russian Lips, eu adaptei para a minha técnica, que é a Revita Lips, tá? Então, eu faço essa técnica, por quê? Porque sempre deu certo. Então, se o time que está ganhando não se mexe, eu também não vou mexer no meu time, tá? Mas, se você trabalha com cânula, dá muito certo, e está tudo bem, todo mundo gosta, é o procedimento que você sabe fazer, continue fazendo o seu procedimento, tá? Mas a gente tem que seguir, logicamente, as normas, que são as normas de quantidade, tá? E dos cuidados, claro, também, né? Que eu já falei aqui para vocês. Então, e nunca, nunca, nunca trocar o preenchedor. Vou botar esse mais pesado, porque eu acho que eu vou ter um resultado melhor. A gente não permite isso na franquia. Tirando isso, você pode entrar por vários pertuitos, tá? Eu vou colocar aqui, vou mostrar para vocês isso. Então, a gente tem várias opções de pertuitos, né? Então, você vai pertuitar ali onde você achar que é melhor. Se eu gosto de fazer no modíolo, nessa região, eu posso entrar e fazer, tá? Isso não é um problema, tá? Então, eu vou usar o bom senso para poder fazer essa escultura labial. Então, a gente tem aqui várias formas de pertuito, né? Como eu falei para você, e lembrar sempre que o gel depositado nessa regiãozinha de comissura do lábio, ele tende a promover um efeito lifting, né? Aquela boquinha que está caidinha aqui, murchinha, que vai morrendo aqui antes, a gente simplesmente consegue ganhar uma alturazinha, tá? E verificar tudo isso que o paciente está precisando. É a altura de lábio que ele precisa, então vamos fazer a altura, tá? É projeção, então eu vou projetar o lábio fazendo bolos, tá certo? Então, ter esse bom senso de fazer retroinjeção quando eu quero ganhar altura, fazer bolos quando eu quero projetar o lábio, né? Para frente e por aí vai. De novo, mais formas de pertuitar, tá certo? E o protocolo SNG, suco nasogeniano. Então, aqui a gente tem algumas marcações,
tá? Como é que a gente vai anestesiar? Se a gente já anestesiou para fazer lábio, não precisa de mais nada, porque o paciente já está pronto. Se ele veio apenas para fazer o protocolo de suco nasogeniano, e aí eu preciso, assim, fazer um alerta, né? Tem muita gente que chega para a gente e fala assim, não, eu acho que eu preciso preencher apenas o bigode chinês, porque eu só vejo essa marca, nada mais me incomoda. Só que é uma paciente já 35, 40 anos. Então, ela diz que não incomoda, que ela só incomoda com a marca que ela tem aqui, mas, na verdade, não é mais uma marca de expressão. Já é um derretimento da face. Ela já tem tecido que saiu daqui, foi girando e caiu aqui. E aí, eu vou indicar um preenchimento de bigode chinês para essa paciente? Eu estou resolvendo o problema dessa paciente? Claro que não, né? Então, eu preciso estar atenta para essas questões, porque eu vou precisar convencer essa paciente que ela precisa de um protocolo de sustentação. Ela precisa de mais do que um protocolo de bigode chinês. Se eu fizer apenas o bigode chinês, vai acontecer o que aconteceu essa semana lá na loja. Uma paciente chegou para mim e disse, Juliana, eu já estou cansada de preencher o bigode chinês e eu estou vendo que meu rosto está ficando mais estufado e eu não vejo mais resultado. E ela não vai ver resultado, ela já tem 40 anos. Ela precisa fazer outras coisas, ela precisa de um planejamento. Você precisa planejar o seu paciente, o rosto do paciente, gerenciar o envelhecimento desse paciente. E não é só um protocolo de bigode chinês que vai resolver. E aí eu expliquei para ela, olha, você precisa de algumas coisas, tá? Você precisa fazer um protocolo de pontos de sustentação, para a gente sustentar seu rosto todo, fazer como se fossem estaquinhas de ácido hialurônico. Vamos lá, vamos bater aqui, vamos bater aqui, vamos bater aqui. E aí sim o rosto ele vai subindo e eu preciso deixar uma margem livre, que é de face fixa aqui para trás, para aplicar Sculptra sem misturar ele com ácido hialurônico, tá? Sempre lembrar disso, tá? Eu vou aplicar ácido hialurônico pensando em fazer Sculptra depois, eu não posso jogar Sculptra na região de ácido hialurônico, tá certo? Então, eu tenho que ter cuidado nos meus pontos de sustentação malar, tá? Quando eu for fazer, para deixar margem para aplicação de Sculptra. Então, uma paciente dessa, mais 40, não adianta preencher só bigode chinês. Não adianta. Ai, mas eu quero fazer só bigode chinês. Ela não vai gostar, vai ficar insatisfeita. Você precisa planejar o paciente, pelo menos mostrar para o paciente, olha, teu planejamento é esse. Ele precisa saber que o planejamento não é o bigode chinês, não é só o bigode chinês que está ali em déficit, tá certo? Precisa de um protocolo de malar, precisa de bigode chinês, precisa fazer um sculptra aqui para trás, tá certo? Pode começar o sculptra depois, pode fazer depois, tá certo? Mas a gente precisa explicar ao paciente, tá bom? Porque senão o paciente vai dizer o quê? Esse profissional não sabe o que está fazendo. Porque a gente fez o que o paciente achava que deveria e ele se frustrou e a gente também se frustra, né? Depois, né? Então, vamos fazer o que é correto, indicar o correto. Então, olha, a gente pode fazer esses botões anestésicos. Essa paciente aqui, ela não tem pitose. Aqui é só uma marca de expressão. Ok, ótimo. Paciente excelente para preenchimento de bigode chinês. Tá? Então, a gente pode pegar, tirar do tubete anestésico de forma estéreo a lidocaína, a gente vem, faz os botõezinhos, certo? E aí a gente começa a fazer a aplicação com cânula ou com agulha, sempre respeitando, né? Que o preenchimento não suba, né? Ele tem que ficar ali dentro da região, né? Sempre mexer, fazer pequena massagem para modelar este preenchimento dentro, certo? Pontos de pertuito, né, de cânula, muito simples. E quanto a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fazer até 2 ml, tá certo? De acordo com a necessidade do paciente. Eu sempre começo com um, verifico, e aí eu digo, olha, vamos fazer mais um, que vai ficar melhor, e a gente faz. Ou, se já ficou bom, eu digo, olha, vamos fazer outro daqui a 21 dias, certo? E aí a gente vai ver com 21 dias como é que esse gel vai se comportar. Se ele diminuir, a gente coloca mais um, tá certo? Em muitos casos, mais é pior, tá? No bigode chinês, em muitos casos, quando a gente coloca mais, pesa e a boca vira para baixo. Então, a gente sempre tem que estar de olho no peso que eu estou adicionando ao rosto do paciente, certo? Eu quero rejuvenescer, eu não posso envelhecer esse paciente, tá? Especialmente pacientes que já têm gordura, né? Aqui para baixo, né? Que já teve derretimentozinho da face, tá? Relocamento de coxins, tá bom?
de novo, né, a sequência, demaquilação, antisepsia, as fotos todas, marcação com lápis branco, anestesia, verificar se tem todos os materiais, né? Fazer as retroinjeções, aspirar mesmo com cânula, até 2 ml por sessão e retorno de 21 a 30 dias. Ah, mas sangrou, fez hematoma. O que é que a gente pode fazer? Pode acontecer, né? Na hora a gente para, coloca lá o gelinho, tá certo? Por pelo menos 3 minutos, e aí a gente evita que esse vaso sangre tanto, a gente evita um espalhamento desse sangue, uma inflamação da região, né? A coloração alterada e, enfim, sempre também verificar, fazer a previsão de eventos não adiáveis, né, do paciente, porque se ele sangrar, ele pode manter um hematoma aí por até 10 dias, tá certo? Então, a gente tem sempre que estar verificando essa questão. E o protocolo Malá, esse para mim é o melhor de todos, tá? Eu gosto muito desse protocolo, vale para quase todo mundo que eu atendo. Quase todo mundo que chega para mim, eu quero fazer o bigode chinês, na verdade, esse paciente precisa mesmo é do protocolo de preenchimento malar, tá? Que a gente faz no esquema de MD Codes, tá? Então, aqui a gente tem nessa figura as alterações do envelhecimento dos tecidos faciais, né? Alteração de volume, e as estruturas de dentro para fora, a gente tem esqueleto, gordura profunda, músculos, massa, gordura subcutânea e pele, tá? Então, o tecido mole do rosto, ele é significativamente mais complexo do que em outras partes do corpo, por causa do movimento ativo que ocorre sobre e ao redor dessas cavidades ósseas que a gente tem, que eu vou mostrar. Então, essas camadas, elas são organizadas desta maneira que eu falei aqui para vocês. Então, sabendo que essas alterações do envelhecimento, elas são observadas em todas as camadas dos tecidos faciais, né? Então, a gente precisa perceber e tratar de dentro para fora e de fora para dentro, tá certo? Então, não existe isso de eu só trabalhar com cânula em subcutâneo, adicionando volume, e eu não estou sustentando esse paciente. Muitas vezes eu vou ter que trabalhar com uma aqui nesse protocolo, na região de periósteo, tá certo? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Aqui mais uma figurinha, né? Mostrando, né, o orbicular, o ligamento órbito-malar que vai ficando cada vez mais aparente, né? O envelhecimento, ele é multicamadas. A gente tem perdas ósseas, a gente tem perda de gordura e relocamento dessa gordura, o que é pior. Às vezes a gordura, ela infla, ela aumenta, ela se junta numa região como o jaw. A gente tem uma atrofia ligamentar, de pele, tudo isso vai dar origem ao processo de remodelação facial, tá certo? Então, é muita coisa, né, que acontece. Então, não adianta eu tratar apenas uma coisa. Não adianta o paciente chegar para mim me dando apenas 1 ml e achando que vai sair dali perfeita, tá? Isso não existe. A gente precisa alinhar expectativas com esse paciente. Faz o planejamento, mostra e verifica qual é, o que é possível, de acordo com o bolso do paciente, para fazer naquele momento. E aí a gente vai escolher as prioridades, vamos elencar prioridades. Quando a gente começa a elencar prioridades, a prioridade sempre é de cima para baixo, tá bom? Sempre, tá? Mais uma fotinho do coxinho de gordura, né? Então, a maioria das opções terapêuticas disponíveis, elas vão visar a restauração de volume, redistribuindo de gordura facial e superficial, tá certo? Então, esse aqui, ó, é que vai ser o planejamento para que a gente distribua isso daqui, tá bom? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Relocar essa estrutura que está caindo. Temos algumas formas, né? Mas na Botocenter a gente consegue com o uso de preenchedores, tá? Com volumizador. Esqueleto facial, né? E aí a gente tem as setas mostrando que ele vai mudando profundamente, né? Com o tempo. E isso também vai refletir nos tecidos moles, tá? Porque se eu tenho um esqueleto ali normal, né? Quando a gente é mais jovem. E depois esse esqueleto começa a ficar atrofiado, todos os tecidos que estão repousando ali em cima, eles vão
escorregando, eles vão caindo, tá certo? Então, é por isso que a gente deve também trabalhar em nível de esqueleto. Aqui é só um pouquinho de anatomia, que a gente não vai falar nada disso agora, tá? Mas os forames é que vão chamar a nossa atenção para a gente fazer a nossa anestesia de bloqueio, tá certo? Então, o gel de escolha para fazer o protocolo malar vai ser o Neuramis Volume ou o Restylane Lift, tá? Então, falando do lift, a gente tem um gel com tecnologia NASHA, com grande capacidade de projeção, porém pouca capacidade de volumização, né? Então, vai ter gente que vai dizer, mas não projeta, não volumiza, é diferente, tá? Volumização é uma coisa e projeção é outra. Esse daqui, ele puxa pouca água. Então, geralmente, ele projeta e é aquilo o resultado. O outro que volumiza, ele volumiza e depois ele dá uma evoluídazinha, tá certo? Então, aqui, a nível de osso, o que é que a gente quer? A gente quer empurrar quem? O tecido, uma alavanca para cima, projetando a região, como se fosse uma casinha. A gente vai montando a casinha, tá? Então, eles também são de fácil reversão com hialuronidase, tá certo? Então, a gente tem aqui, como é que a gente vai fazer o protocolo da gente? Né? Para preencher corretamente, primeiro se faz necessário achar o ponto de Ristol, tá? E onde é que ele está? O ponto de Ristol, ele é descrito como uma intersecção entre duas linhas, uma linha que vai da cartilagem alar até tragos, tá? E a outra que vai do exocântio, aqui, ó, endocântio, exocântio do olho, até a comissura oral. Na intersecção, a gente acha o ponto de Risto, tá certo? E também ele vai estar descrito, né, como uma referência anatômica à lateral externa da íris. Também a gente manda o paciente olhar fixamente para frente, a gente vem aqui e acha. E a gente pode palpar também, que a gente vai sentir, né, que tem uma baixa ali dentro. Então, a gente vai fazer naquele ponto e a gente vai verificar do outro lado também. Lógico que com o envelhecimento, essa região ela pode mudar levemente, tá? Um lado pode ficar um pouquinho diferente do outro, mas é praticamente a mesma coisa, tá bom? A gente faz as linhas e a gente acha esses pontos, tá? Na mulher, a gente pode fazer essa linha que vai da cartilagem alar até tragos, indo até acima da orelha, tá certo? Ela pode ficar no homem mais retinho e na mulher mais diagonal, tá certo? Então, vejam essa paciente aqui, que ela tinha um abaulamento da maxila e bolsa nos olhos. Não foi feito nenhum preenchimento aí em cânula para olhos. A gente fez, na verdade, o ponto de Riston nela, tá? Então, vejam como ela melhorou essa região, esse abaulamento e a aparência de cansaço, apenas com o protocolo malar, tá? Então, ela poderia chegar e dizer assim, olha, meu problema é a olheira e o bigode chinês. E você, doutor, que é expert em ROF, você vai dizer, não, vamos fazer o protocolo malar que a gente vai resolver essa situação. E realmente resolve, tá aí, certo? É um protocolo mais seguro do que fazer o preenchimento de olheiras, né? Por quê? Porque ele é profundo, a gente vai com agulha, tá? Lá 90 graus, anestesiou, logicamente, vai com a agulha 90 graus, tocou no periósteo, aspira, eu gosto de aspirar 3 vezes, tá? Por 5 segundos, 3 vezes. Quando eu tenho certeza, eu vou lá e coloco. Quanto que eu coloco? Depende do paciente, tá? Geralmente eu coloco 0,2, tá? Mas às vezes eu coloco 0,2 de um lado, no outro lado eu coloco 0,2 e não sobe. Então eu vou e coloco 0,3, aí subiu. Significa que esse paciente ele tem diferenças anatômicas, tá? Isso acontece, né? Então, às vezes, o paciente no osso, ele tem um abaulamento que precisa ser preenchido para depois esse gel ele começar a projetar o tecido, tá bom? Então, a gente tem modificações anatômicas de acordo com o paciente. No mesmo paciente, a gente pode ter várias, tá certo? Aqui é outra indicação para volumizar, né? Para projetar. Vejam aí que ele tem um ligamento aparente, tá? Então, os ligamentos, eles conectam fortemente os tecidos moles ao esqueleto. E os tecidos moles.
Aqui, nesse caso, o gel vem para sustentar e fazer uma cobertura do ligamento. Então, não é o gel que vai ficar aqui por fora. A gente coloca o gel dentro, ele projeta a estrutura do tecido, tá certo? Então, vem muito, tá? Olha um caso interessante, né? Esse pacientezinho chegou para mim querendo fazer o quê? Preenchimento de bigode chinês. Nesse paciente, se eu colocar vários tubos, ele ainda vai ficar com essa marca. Essa marca nunca vai sair desse paciente, ainda que ele faça cirurgia plástica, porque ele tem uma trinca, gente. E essa pele ela está quebrada, não há conserto para essa pele, tá? A não ser que ele faça plástica, retire muita pele, estique tudo. Depois disso, ele faça vários peelings profundos ou laser de CO2 e por aí vai, tá? Mas é um paciente que nunca vai ter isso aqui reto, liso, não existe, tá? Então, o tratamento desse paciente não é preenchimento de bigode chinês. O tratamento dele é reestruturação de face, é uma jornada, né? Esse paciente aí temos uma jornada com esse paciente para fazer, tá? Então, tem que ser feito um planejamento e esse planejamento passa pelo protocolo malar. Ele precisa urgentemente de reestruturação malar. Depois disso, a gente pode ainda colocar um pouco de preenchimento aqui no sentido de suavizar, mas não no sentido de eliminar essa marca, que a gente não vai conseguir. Para eu resolver esse paciente com preenchimento, eu preciso fazer o que fizeram com o Estênio Garcia, tá? Que é horrível, são muitos ml de preenchimento e não fica bonito, não fica estético, fica uma coisa muito artificial. Então, esse paciente a gente pode melhorar ele, a gente consegue uma melhora desse paciente, fica legal, fica elegante, mas eu não vou conseguir resolver ele, tá? Melhorar é diferente de resolver, tá? Eu sempre gosto da primeira opção, melhorar, tá certo? Essa daqui é outra paciente, que ela tem pitose de tecido gorduroso. Olha aqui, a banana que ela tem aqui. Estão vendo? Então, se eu pegar preenchimento e começar a colocar preenchimento nesse bigode, a que custo, quanto preenchimento eu vou ter que colocar para resolver esse patente, né? E quando ela começar a se movimentar, esse preenchimento ele vai migrar para aqui, para dentro da gordura, para onde tem mais tecido solto, tá? Então, não vai dar certo. Eu vou piorar a situação da paciente. Esse batente que ela tem aqui, ele vai aumentar. Outra coisa, se eu colocar muito preenchimento aqui, eu vou afetar a forma da expressão dela, certo? Então, muito preenchimento não é a solução, né? Então, a gente tem que ter a indicação de preencher, tá? E aqui ela tem indicação de preencher o malar. Vejam os abalamentos que ela tem na região de malar. Então, a gente vai reestruturando o zigomático dela, tá bom? A gente vai proporcionar uma melhoria estética, né? Um lift, um mini lift nela, e depois disso a gente pode botar um pouco de preenchimento nesse bigode chinês, tá certo? Mas é um pouco, não é muito, tá? Sempre primeiro malar nesses casos, tá bom? Então, e sempre cuidado constante para não haver o deslocamento do gel preenchedor, né? De dentro do suco nasogeniano para a gordura. Então, usar a quantidade adequada e nunca mais, tá? O protocolo melhor é aquele protocolo correto, o indicado para o paciente. Toda vez que eu erro na indicação, eu tenho o paciente satisfeito, tá? Os cuidados após a aplicação, é evitar comprimir o local, né, pelo menos por uma semana. Quando fizer lábios, evitar beijos por 3 dias. Usar sempre hidratante para os lábios, evitar os batons coloridos, né? O pigmento resseca o lábio, evitar exercícios físicos por 3 dias. Dormir com travesseiro elevado é importante, a drenagem postural, o rostinho para cima, não fazer outros procedimentos no local por no mínimo 21 dias, 3 semanas, tá? Voltar, pedir a volta do paciente para que a gente possa fotografar e verificar como ele está e dar continuidade a esse tratamento. Evitar ter compromissos não adiáveis por até 3 a 5 dias, eu diria 10 dias, porque se ficar roxo não vai sair com 5 dias. Retornar entre 21 a 30 dias para ver os resultados, como eu falei, a necessidade de nova aplicação, tá? O que é mais frequente dentro das reações adversas? Dor local, desconforto, a sensação nos lábios de grânulos e edema não são raros, tá certo? Pode durar alguns dias, tá? A gente pode precisar fazer uma compressazinha no primeiro momento,
nas primeiras 24 horas geladinha, a gente pode fazer isso, Zairudói, Diprogenta, tudo isso é possível, tá certo? E se acontecer alguma coisa mais, o paciente tem que entrar em contato, vocês precisam chamar o paciente pessoalmente para averiguar, e a gente está aqui para ajudá-los na condução, tá? POP, a gente vai falar de POP, que é intercorrências, no treinamento específico, tá bom? Aqui a gente termina mais um treinamento de preenchedores, né? Lábio, SNG e protocolo malar. E agora eu vou abrir aqui um tempinho para que vocês possam fazer perguntas, tá? Eu vou olhar aqui o chat para ver se existe alguma pergunta no chat. Nada. Vejam, alguém tem alguma dúvida? Vocês podem perguntar. Estou aqui para isso. Espero que todos estejam já no nosso grupo de WhatsApp, tá? Que é o Master Injetores, que a gente coloca avisos lá, além do BotoConnect. Vocês sabem que eu estou aqui 24 horas, às vezes eu não respondo imediatamente, não consigo, mas no WhatsApp eu sempre estou ali olhando, sempre que eu posso eu estou ajudando enfim, com os pontos de marcação, com as questões de intercorrência, a gente está aqui para isso, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar algo conosco? Bom, eu acho que ninguém tem dúvidas. Já temos um calendário programado de novos treinamentos, tá certo? Para quem está chegando agora, eu desejo que seja uma trajetória longa dentro da Botocenter, que rica, que vocês possam atender muitas pessoas e que fiquem muito satisfeitos com os resultados, que os pacientes gostem muito também, que a gente trabalha, não é só de que a gente não trabalha com estética, em primeiro lugar, a gente trabalha com saúde mental, né? É isso que a gente faz, a gente melhora a vida das pessoas através da beleza, tá? Então, esse pensamento ele tem que ser primário, primordial na verdade, nas nossas mentes. Trabalhem com saúde mental, tá? E aí a estética, ela vem para isso, tá bom? E nunca esquecer que nós somos doutores, prescritores, né? Trabalhamos com saúde de verdade. Nossa formação é essa, tá certo? Então, vocês são os detentores do conhecimento dentro do consultório. A autoridade maior são vocês que estudam, que estão aqui, né? Que fazem tantos cursos, investem tanto, sonham tanto, né? Então, não esqueçam disso, tá certo? E é isso, gente. Eu espero que dê tudo certo para vocês, tá? Estou aqui sempre, às vezes no grupo também, às vezes eu respondo rápido lá, mas é porque o corre-corre é grande, mas eu estou sempre também no privado para o que vocês precisarem, tá certo? Então é isso. Vamos terminar por aqui e nos vemos no próximo treinamento, tá bom? Beijo em todos. Obrigada.